Mateus capítulo 24. Você vai para o capítulo 24, em seguida para o versículo 38. Está escrito assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Levanta assim a tua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus justo e soberano, Deus criador dos céus e da terra, a tua santa palavra agora será ministrada. E eu peço, meu Deus, fale a cada vida, fale a cada pessoa. Todos nós necessitamos e queremos a tua palavra. Assim, meu Deus, eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Eu acredito que você conhece a história de Noé. Ele foi um grande homem de Deus, ele era justo, porém vivendo no meio de um povo ímpio e perverso. Na época de Noé, as pessoas viviam na impiedade, na perversidade, na devassidão, na imoralidade. O pecado daquele povo engrossou a tal ponto de Deus decidir destruir com toda a humanidade. Deus, ele não suportou mais tamanho o pecado, tamanha a devassidão, tamanha a violência daquele povo que vivia na época de Noé. Noé, porém, era um homem justo, que sabia cuidar da sua família, fazendo com que também vivesse em justiça na presença do Senhor. Então, por conta disso, Deus fala com Noé, dizendo: Noé, eu vou trazer um dilúvio sobre esta terra, porque o pecado desta humanidade tem engrossado muito aos meus olhos. Eu me arrependo de ter feito o homem, Noé. Tamanha é o pecado, tamanha é a devassidão que há nessa terra, Noé. Então eu vou trazer um dilúvio, e com esse dilúvio eu vou exterminar, destruir com toda a raça humana que está sobre a terra. Como tu, Noé, é um homem justo, e tem trazido prazer, alegria ao meu coração, então eu quero te poupar. E também a toda a tua família, pois tu tem cuidado bem da tua família e tem feito com que também temam a mim e sirvam a mim. E também, Noé, eu quero preservar um casal de cada animal que há sobre essa terra. Mas, Noé, tu vai edificar uma arca. Tu vai construir uma arca muito grande, para que quando vier o dilúvio, vocês todos entrem nesta arca e não pereçam com os demais. E aí Noé começou a edificar esta arca. Alguns estudiosos dizem que Noé passou 120 anos na construção dessa arca.
Outros dizem que Noé passou 80 anos. Mas nós sabemos que Noé, ele passou boa parte da sua vida empenhado, dedicado na construção dessa arca, porque ele cria que a palavra de Deus ia se cumprir. Embora que levasse mais 80 ou 120 anos para frente, ele acreditava que a palavra que Deus havia dirigido para ele ia se cumprir, tinha que se cumprir. Então, porque ele acreditava nisso, ele obedeceu e foi construir a arca. Mas enquanto Noé construía essa arca, ele anunciava às pessoas o dilúvio, a mesma coisa que o Senhor anunciou para ele. Ele trabalhava na edificação da arca e ele tirava um momento, um tempo no decorrer do dia para proclamar dentre as pessoas o que Deus estava para fazer, o dilúvio que Deus estava para trazer à terra. Bem certo é que nem todos acreditavam. Aliás, todos desconsideravam as palavras de Noé. Todos ignoravam o que Noé anunciava. As pessoas achavam que Noé estava louco. Estava construindo uma arca gigantesca em um lugar seco. Sabe, as pessoas pensavam que Noé estava caducando. Além de estar construindo aquela imensa arca em lugar totalmente seco, ainda estava dizendo que um dilúvio vinha. E o que é pior, passava 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada de dilúvio. E Noé continuando dizendo: o dilúvio está vindo. E as pessoas riam dele, porque passavam-se mais 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada de dilúvio. A terra continuava seca. As pessoas zombavam dele, mas ele não parava. Ele era construindo a arca e era dizendo que o dilúvio estava vindo. E grande ia ser o dilúvio, ia exterminar com toda a raça humana, e o povo teria que se consertar para que então pudesse ser salvo do dilúvio. Mas o povo não via uma gota d'água caindo, o povo não via nada desse dilúvio chegar. Então eles não acreditavam e começavam a zombar de Noé. Só que Noé, ele estava completamente certo. O dilúvio seria enviado à terra. Ele pregava para as pessoas no intuito de que as pessoas se arrependessem da iniquidade, se arrependessem dos pecados. Mas as pessoas não criam na sua pregação. As pessoas não acreditavam que vinha um dilúvio, mesmo porque o tempo passava, anos, décadas se passavam, e ninguém via uma gota d'água cair, ninguém via o dilúvio vir. Então eles viam a que Noé estava envelhecendo, e talvez aquilo fosse que ele estivesse caducando, estivesse enlouquecendo. Só que não era loucura de Noé. Não é porque ele estava ficando velho, caducando, não era nada disso. Noé, ele falava para as pessoas do que Deus havia lhe dito, por amor às pessoas. Noé, ele construía a arca que Deus lhe mandou por obediência à palavra do Senhor. As pessoas não criam, as pessoas ignoravam, as pessoas não se consertavam, as pessoas continuavam em seus erros, em suas vidas pecaminosas. Mas chegou o momento em que o dilúvio veio. Chegou o momento em que começa a chover, 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 chover. 1 dia, 2 dias, 3 dias, a água começa a subir, porque a chuva não parava, as comportas dos céus foram abertas por Deus, e passou 1 semana, 2 semanas, e chovendo, e os açudes transbordavam, e as ruas ficavam alagadas, e já não havia mais terra seca. As pessoas, para onde iam, estavam indo por dentro d'água, pois as águas estavam subindo, o nível das águas subia, 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 e com pouco as pessoas lembraram de Noé. Noé estava falando a verdade, o dilúvio aconteceu, o dilúvio está descendo, as águas estão descendo, vamos lá na arca, vamos correr lá na arca, para que possamos nos salvar. E chegaram na arca, e bateram na arca, e pediram socorro, e pediram para que Noé ajudasse.
e embora que Noé quisesse, todavia não era mais possível. Por quê? Porque Deus vedou a arca, a porta da arca, Deus fechou por fora, e não havia quem pudesse abrir mais aquela arca. E todas as pessoas morreram naquele dilúvio. Todas as pessoas, tudo que estava do lado de fora da arca, eram animais, eram pessoas, tudo morreu. Só salvou-se aqueles que estavam do lado de dentro da arca. Noé, sua família e um casal de cada animal. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus trouxe isso lá do passado. Isso é de Gênesis, isso é lá do começo da história. Jesus trouxe isso lá do passado e citou como exemplo nos dias de hoje. E disse que da mesma forma vai acontecer nos dias de hoje. Não que um dilúvio venha descer como um juízo sobre a impiedade. Mas ele diz que igual o que aconteceu naquela época, vai acontecer no dia da sua vinda. No versículo de número 38, eu quero ler mais uma vez. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, as pessoas só pensavam em brincadeira, em festas, em farras, em comemorações, e não queria nada com Deus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ser bem semelhante. Não é mais Noé que está na terra, mas os ministros que foram levantados por Deus. Os ministros não estão mais anunciando que vem um dilúvio à terra, mas estão anunciando que Jesus vem para buscar a sua igreja. Os ministros estão anunciando que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Os ministros estão pregando aquilo que o Senhor disse que pregasse. Que Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, e que as pessoas se preparem, porque quando ele vier, não vai dar tempo as pessoas quererem se preparar. Então aqueles que estão no erro, que hoje se preparem, porque Jesus virá. Aqueles que estão em falta com Deus, que hoje se preparem, porque Jesus virá. E Jesus só levará consigo aqueles que estiverem preparados. Ou seja, aqueles que estiverem em comunhão com Deus. Então isso está sendo proclamado hoje nos 4 cantos da terra. Que Jesus virá. E que as pessoas se preparem. E que as pessoas venham se preparar, porque só subirá com ele, só irá para a glória, só irá participar do arrebatamento aqueles que estiverem preparados. Como está escrito no versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Por que isso está escrito? Jesus está dizendo isso por quê? Em que sentido? É porque ele gosta de um e de outro? Não.
É porque ele faz acepção de pessoas e vai levar apenas alguns? Não, porque subirão com ele apenas os que estiverem preparados. 2 que moram juntos, que vivem juntos, esse é o exemplo que ele traz, estarão trabalhando no campo, e um daqueles 2, ou um só, estará preparado, e é esse que vai subir, o outro vai ficar no campo. Ei, só que, embora isso esteja sendo pregado, proclamado, muitas são as pessoas que não acreditam, que não dão crédito. Muitas são as pessoas que até zombam quando ouvem esse tipo de mensagem. Muitas são as pessoas que nos chamam de fanático. Quem já ouviu alguém chamar um pregador de fanático porque ele diz isso? Só que eu não estou falando nada de mim mesmo, é o que está na Bíblia, é o que está escrito. Eu não estou pregando, eu estou lendo o que Jesus pregou, o que Jesus disse que iria acontecer. Isso vai acontecer. E aqueles que não estão dando crédito, aqueles que estão zombando dessa pregação, aqueles que preferem ficar na impiedade ao invés de se preparar para a vinda do Senhor, infelizmente irão perecer, como aquele povo da época de Noé pereceu. Aquele povo zombou de Noé e de sua pregação. Aquele povo zombou de Noé e do que Noé falava e fazia. Mas quando perceberam que de fato o dilúvio estava descendo, se desesperaram, gritaram, bateram na arca, pediram socorro de Noé, mas não teve mais jeito. Pois da mesma forma vai acontecer. Escuta, é necessário que venhamos nos preparar, porque isto vai acontecer. Eu não posso te dizer qual será o dia que vai acontecer isso. Eu não posso dizer qual a data que vai acontecer isso, o arrebatamento, a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Mas eu tenho que te dizer, vai acontecer. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora em que isto vai acontecer. Mas os acontecimentos deste mundo nos faz entender que está perto, que está próximo de tudo isso acontecer. Porque os acontecimentos deste mundo é justamente o que o Senhor Jesus Cristo profetizou que ia acontecer quando tudo estivesse para chegar ao fim. São os rumores de guerra em que nós vivemos, porque o planeta está vivendo em rumores de guerra. Você sabe muito bem disso. A fome, os terremotos, as pestes, a ausência de amor no coração do ser humano. Tudo isso Jesus profetizou que iria acontecer quando estivesse perto do fim, quando ele estivesse para vir buscar o seu povo. E é o que está acontecendo. Então nós entendemos que o dia do arrebatamento está perto, e ele quer que nos preparemos. Aqui no capítulo 24 ele dá um alerta. Mas no capítulo 25 ele traz uma parábola, e que fala ainda mais profundamente acerca deste assunto. No capítulo 25 e no versículo 1, acompanhe na sua Bíblia, palavras do Senhor Jesus Cristo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram,
e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Volta a atenção para cá. As 10 virgens esperava o noivo. Se elas estavam esperando o noivo, certamente elas tinham que estar bem vestidas, como noivas. Quem já viu uma noiva vestida? É muito lindo, não é? Também passa mais de um dia se preparando, deixa o coitado do noivo esperando, passando até fome. Mas é muito lindo a noiva, com aquele vestido longo, véu sobre a cabeça, aquela maquiagem, aquelas sandálias bonitas. Quem acha bonito? Pois é. Entenda bem, 5 das virgens, 5 delas, estavam se preocupando apenas com isso. 5 delas estavam bem vestidas, a caráter, e tinham se preocupado também com o que fica do lado de dentro, o azeite. Só que 5 só se preocuparam com o vestido, só se preocuparam com a maquiagem, só se preocuparam com os pendentes, que eram os brincos, as pulseiras, os anéis. Só se preocuparam com o véu que coloca sobre a cabeça, só se preocuparam com a sandália, mas não se preocuparam com o azeite. As prudentes eram aquelas 5 que, além do vestimento, além da ornamentação, também se prepararam com azeite em suas lâmpadas. As insensatas, as loucas, eram aquelas 5 que não se preocuparam com o azeite para as suas lâmpadas. E aí, do que adianta? A pessoa se preocupa com o frisado do cabelo, se preocupa com as vestes, se preocupa com os anéis nos dedos, os pendentes nas orelhas, se preocupa com o véu sobre a cabeça, mas não se preocupa com o mais importante, que é o azeite que fica do lado de dentro das lâmpadas. O azeite simboliza a santidade, o Espírito Santo, a presença de Deus. Se a pessoa não se preparar adquirindo o azeite, que é a presença de Deus, que é a santidade, então na vinda do noivo, meu irmão, certamente essa pessoa não poderá subir com ele. Foi o que aconteceu aqui nesta parábola. Aquelas 5 loucas que não se preocuparam em ter o azeite consigo. Eu torno a dizer, azeite simboliza a presença de Deus, o Espírito Santo, a santidade. Elas não se preocuparam em ter o azeite, elas só se preocuparam no exterior, era nas vestes, era no frisado do cabelo, era nas unhas bem feitas. Sim, eu digo para você, só se preocuparam com o exterior, não tinham azeite, mas se uma pessoa olhasse para as 10, jurava que todas estavam preparadíssimas, só que o homem olha o exterior, ele não consegue ver o que está dentro, pelo lado de dentro. É diferente do Senhor. O Senhor, quando olha para o homem, ele vê as vestes, ele vê os calçados, ele vê o penteado, ele vê a maquiagem, mas ele vê também o que está por dentro, se tem azeite ou não, se tem comunhão com Deus ou não, se tem santidade ou não, se tem o Espírito Santo ou não. E só vai subir quem tem azeite, quem tem santidade, quem tem Espírito Santo, quem tem a presença de Deus. Amém. Elas
se preocuparam, porque elas sabiam que não tinham azeite. Todo mundo sabe se tem ou não a presença de Deus em sua vida. Todos sabem disso. Pode ser uma criança, mas sabe. Todos sabem se tem azeite ou não na sua vida. Se tem santidade ou não. As pessoas que estão perto não sabem. Mas a própria pessoa, ela sabe se a sua vida está bem com Deus ou não. Assim como Deus também sabe. Elas sabiam que não tinham azeite. Elas sabiam que estavam bem vestidas, estavam no lugar que era para estar. Elas sabiam que estavam bem bonitas, esperando o noivo, mas sabiam que faltava azeite. Tanto é que quando elas perceberam que o noivo estava vindo, elas entraram em desespero. Correram para aquelas 5 prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas, dizendo: me dá do vosso azeite, nos dê aqui o azeite, porque nós não temos. As prudentes disseram: não posso. Vocês têm que ir adquirir. Vão adquirir o azeite de vocês. Você entende isso? O meu azeite eu não posso te dar, nem o teu você pode me dar. Nós não temos a capacidade de dar o azeite para ninguém. Amém, pessoal? Eu não posso pegar a minha comunhão com Deus e simplesmente dar para você, transferir para você. Eu não posso pegar do Espírito Santo que há em mim e transferir para você simplesmente. Mesmo porque ele não é um objeto que eu posso pegar e levar e dar e emprestar. Não. Por isso, as prudentes disseram: não, vão vocês adquirir, nós não podemos dar o nosso. Nós não podemos, vão vocês adquirir. E elas até que foram, mas diz a palavra que quando voltaram, o noivo já tinha subido com as 5 prudentes que tinham o azeite. E embora elas tivessem clamado: abre-nos a porta, igual aquele povo da época de Noé, abre-nos a porta, o Senhor disse: eu não posso, está fechado, acabou o tempo. Acabou o tempo. Versículo de número 10, acompanhe na sua Bíblia. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Amém? Quem foi que subiu com ele? Quem foi que subiu com ele? Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, as que tinham azeite, as que tinham comunhão com Deus, as que estavam em santidade, essas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. No versículo 11 diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. O que o Senhor está dizendo? Eu não conheço vocês. Não dá para vocês entrarem aqui. Vocês tiveram todo o tempo do mundo, só se preocuparam com o vestido, só se preocuparam com o cabelo, com o véu, com as sandálias, não se preocuparam com o mais importante, que era o azeite. Agora não dá mais tempo, agora não dá mais. E o Senhor finaliza no 13, no versículo 13, dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o
Filho do Homem há de vir. Amém? Vamos vigiar. Quantos aqui acreditam que Jesus virá? Ele virá. Ninguém pode dizer por certo qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, mas ele virá. E ele virá para buscar o seu povo. Porém, só irá com ele aqueles que estiverem preparados com azeite. Por isso ele cita o exemplo, lá no princípio, no capítulo 24, que nós começamos a ler, ele cita o exemplo do povo da época de Noé, que não estavam nem aí, nem sequer acreditavam que o dilúvio, que dirá se preparar para o dilúvio. E ele diz que vai ser do mesmo jeito nos dias de hoje. Muitos não estão acreditando, sequer acreditam que dirá se preparam para o dia da vinda de Cristo. Mas escuta, você não está aqui por acaso. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe aqui nesta manhã. E o Senhor fala ao teu coração nesta manhã. Ele virá. O dia da vinda do Senhor está próximo. Ele virá. O dia da vinda do Senhor vai acontecer. E subirá com ele para o reino dos céus aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem azeite em suas lâmpadas, aqueles que têm a presença dele em sua vida, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que vivem em santidade, aqueles que de fato se preocupam em se preparar. Amém? Quem aqui quer subir para a glória? Quem aqui quer participar do arrebatamento da igreja? Aleluias! Então se prepara se ainda não está preparado. Se coloca de pé em nome de Jesus. O Senhor te faz estar aqui nesta manhã. Você não veio aqui por acaso. Você não está aqui por coincidência. Você está aqui porque o Senhor te faz estar aqui. Ele te trouxe aqui hoje. Ele fala contigo. Porque Ele quer que no dia da sua vinda você esteja de pé na presença dEle, cheio de azeite, preparado para subir, para habitar as mansões celestiais. E o tempo de se preparar é hoje, de buscar comunhão com Deus, de se santificar. Esse tempo é hoje. Esse tempo é hoje. Aleluias. Fecha os teus olhos aí aonde você está. Ore comigo e diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu creio na Tua palavra. Diga: eu creio nesta pregação. Certamente o Senhor virá. Diga: Pai, muitos não estarão preparados para subir no arrebatamento, mas eu tomo posse desta palavra e vou me preparar para esse dia. Diga: vou me encher de azeite. Diga: vou me encher de comunhão contigo, de santidade. Diga: meu Senhor, eu quero estar pronto para subir no arrebatamento.